Fala galera, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito importante, principalmente para os adolescentes, os jovens, aquele pessoal que está querendo entrar no mercado de trabalho e que não sabe para onde vai, não tem um projeto de vida. Então nesse vídeo eu quero dar algumas dicas para vocês, 6 dicas para vocês pensarem a vida de vocês, como é que vocês podem se organizar, o que vocês podem botar na cabeça de vocês para vocês melhorarem o desempenho, para vocês encontrarem um caminho, para vocês chegarem a algum lugar. Então a primeira dica que eu daria para vocês é o seguinte: muita gente não tem um objetivo, não tem uma visão, principalmente aquele pessoal que tem um pouco mais de dificuldade, que tem um pouco menos de acesso à cultura, à educação, a meios de estudar de maneira, por exemplo, comparado com o pessoal que é um pouco mais abastado, que tem um pouco mais de dinheiro, que pode fazer um cursinho, que pode frequentar alguma aula de reforço, que pode ter um professor acompanhando, um professor a mais acompanhando. O pessoal que tem isso, maravilha, o pessoal que tem isso, parabéns, é muito bom, é muito importante, porque vocês agregam uma série de coisas, de experiências, de vivências, que vão servir depois para vocês fazerem o projeto de vocês, para vocês chegarem aonde vocês querem. No caso, fazer uma ótima prova do Enem, fazer também uma ótima prova de vestibular, dependendo do caso, e assim por diante. Mas muita gente não tem uma visão, muita gente não imagina, muita gente não consegue imaginar um caminho. Muita gente não consegue pensar, por exemplo, o que eu quero para o meu futuro, onde eu quero chegar no meu futuro, que tipo de coisa eu espero para a minha vida, como é que eu me vejo daqui a alguns anos. Muita gente não tem essa possibilidade ou não consegue imaginar uma vida diferente da que vive atualmente. O pessoal que tem uma dificuldade maior na infância, que de repente não consegue imaginar um futuro melhor, não consegue imaginar uma situação melhor, até porque o sistema às vezes não ajuda, a gente não consegue enxergar além das dificuldades, que são muitas, a gente sabe disso. Então para esse pessoal que tem muita dificuldade, é importante pensar: o que eu quero para minha vida? Como é que eu quero viver daqui a uns tempos? Eu sei que não é fácil, mas eu sei que dá para fazer alguma coisa, dá para viver um pouco melhor, dá para ter uma situação um pouco melhor, dá para eu saber o que eu vou criticar, o que eu vou querer para minha vida, como é que eu vou criticar o governo, que tipo de informação eu tenho para isso, ou que tipo de formação eu tenho para isso. Eu já estudei, eu já fiz faculdade, eu já fiz alguma coisa na vida, eu já fiz um curso que vai me possibilitar de repente encontrar um emprego naquela área, alguma coisa que eu goste, que eu vou seguir rumo àquele caminho, rumo àquela ideia que eu tenho de futuro e assim por diante. Então é muito importante ter visão. Então se você não tem uma visão, não tem um objetivo, começa a pensar: o que eu quero para o meu futuro? Como é que eu quero viver daqui a uns tempos? Como é que eu quero viver quando eu me tornar adulto? Se você é adolescente, se você é jovem e tá passando para a fase adulta, então você tem que pensar: o que eu quero para mim daqui a alguns anos? Ou daqui a uma década, por exemplo. Então tem que planejar e trabalhar em cima disso. E é claro que quando você se planeja e pensa o futuro, tem uma visão de futuro, você tem que ter disciplina. Porque se você vai estudar, você precisa ter disciplina. Não adianta você estudar um dia sim, daí você só deixa para estudar daí uma semana, ou você estuda meia hora hoje, depois você estuda meia hora daqui 3 dias, assim não funciona. Tem que ter uma rotina. Eu vou falar de rotina daqui a pouco, é uma outra dica, mas só adiantando, tem que ter uma disciplina, um planejamento, tem que ter uma forma de você pensar o que você quer e se disciplinar. Você tem que reservar um tempo para estudar, você tem que reservar um tempo para fazer aquilo. Se você tem uma visão de futuro, você tem que pensar: como é que eu chego nesse futuro? Então eu tenho que ter disciplina para chegar nesse futuro. Então eu vou estudar, por exemplo, todo dia eu vou estudar 1 hora num determinado horário e tenta manter aquele mesmo horário, tenta ficar naquele mesmo horário nos estudos, para você criar uma rotina e o seu corpo se acostumar também, porque o nosso cérebro, o nosso corpo se acostuma com esse tipo de situação. Você pensa a partir de um determinado horário, você tem um horário que funciona melhor, que você trabalha melhor, que você entende melhor o que está lendo, que você aprende melhor. Então se dedica naquele horário e aí você vai conseguir uns resultados muito melhores, porque você vai ter disciplina, né? Você não entendeu uma coisa hoje, você anota tudo que você não entendeu e no outro dia você volta no mesmo horário, com a mesma carga de estudo, e aí você se esforça ao máximo para conseguir superar aquela dificuldade, aquela coisa que você não entendeu sobre uma determinada matéria e assim por diante. Então tem que ter disciplina. E se você tem disciplina, você precisa também ter organização. Então uma coisa está ligada à outra. É claro que todas as dicas, de maneira geral, estão ligadas umas com as outras. Então você precisa ter organização e planejamento. Se você não tem organização e não tem planejamento, fica muito difícil. Não ter organização e planejamento, você não consegue ter disciplina, porque você sempre vai arrumar alguma coisa para te distrair,
para deixar o que você tem que fazer para outro dia. E quando você faz isso, você não consegue achar respostas, você não consegue entender algum conteúdo, você não consegue avançar em relação ao que você está estudando. E aí, inevitavelmente, a gente chega na rotina, né? Rotina é uma coisa chata, é uma coisa que cansa, é uma coisa que desgasta. Eu sei que muitos de vocês têm que trabalhar também durante o dia, depois tem que estudar à noite na escola e de repente não tem muito tempo para estudar em outro horário. Então é importante que vocês tenham rotina. Vocês têm o trabalho, têm o estudo na escola, se vocês ainda estão estudando na escola, é importante que vocês encontrem um caminho para que vocês consigam criar uma rotina. Daí, até porque vai cansar um pouco menos. Um pouco menos, a gente sabe que não é bem assim, né? Estudar cansa. O pessoal acha, estudar é só você ficar lá lendo o dia inteiro e fazendo umas continhas e tudo mais, mas não é bem assim. A gente sabe que cansa, eu sei que é cansativo, então tenha fé, tenha força, tenha disposição, crie uma rotina que vai ficar muito mais fácil de você estudar e achar o caminho que você quer. Até porque se a gente começar a pensar, a gente chega na nossa próxima dica, que é a seguinte: não se intimidar. A gente se intimida com muita coisa na vida, a gente tem dificuldades, muita gente tem, alguns nem tantos, mas enfim, o pessoal que tem mais dificuldade geralmente tem uma série de barreiras que vão surgindo. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar lá porque é muito difícil, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu não consigo passar por esse obstáculo é muito difícil para mim. Então é importante você não se intimidar. É a minha quinta dica para vocês. Se vocês olharem para um desafio, vocês pensem, eu tenho que superar esse desafio, eu tenho que encontrar um caminho. Se eu ficar pensando só nas dificuldades, eu não encontro um caminho, então eu tenho que olhar para o outro lado. É mais ou menos como os professores fazem de vez em quando na sala dos professores. Muita gente só reclama, fala, aquele aluno é ruim, aquele aluno não sei o que, aquele aluno não sei o que lá. Eu prefiro pensar o seguinte: nós temos que achar uma solução. Então, se vocês estão dispostos a achar a solução para a vida de vocês, para os estudos de vocês, para que vocês consigam chegar onde vocês querem, para vocês alcançarem as suas metas, é importante que vocês pensem, eu preciso vencer os desafios, eu preciso seguir adiante, eu não posso me intimidar. Se a minha dificuldade é grande, eu tenho que pensar, eu vou vencer essa dificuldade, eu vou superar essa dificuldade e vou chegar onde eu quero. Isso nos leva à nossa sexta dica, que é perseverança. Perseverança é uma palavra, para mim, é uma palavra muito bonita mesmo, porque diz muito sobre as pessoas que não desistem no caminho, aquelas pessoas que ao longo do tempo, das dificuldades, da adolescência, da juventude ou qualquer coisa assim, não desistem, elas pensam em alguma coisa para o futuro, elas planejam, elas se organizam, elas têm rotina, elas têm disciplina, elas montam um esquema de vida que elas podem aproveitar, elas podem viver, elas podem passear, podem tirar fotos, podem passar um tempo na internet, mas ao mesmo tempo elas pensam, eu tenho um objetivo na vida, eu tenho uma visão de vida, então eu vou seguir esse caminho, eu vou ter perseverança, por mais que seja difícil, e eu vou alcançar aquilo que eu quero. E o que eu quero para mim? É isso que vocês vão ter que perguntar sempre. E aí sempre que vocês fizerem uma nova reflexão a respeito da vida de vocês, vocês têm que lembrar, o que eu consegui até agora? O que eu ainda não consegui? Como é que eu vou conseguir aquela coisa? Como é que eu vou chegar naquele ponto? Como é que eu vou superar aquela dificuldade? Como é que eu vou resolver aquele problema? E aí a vida de vocês vai ser muito, muito melhor e vocês vão ter um sentido. E sentido é o que faz com que as pessoas vivam, que faz com que as pessoas sejam o que elas são e sempre tenham alguma coisa para fazer, até para a vida de vocês ao longo de todo o tempo, não só do Enem, do vestibular, mas nesse caso especificamente para o vestibular. Então se planeja, estuda, se vocês têm uma matéria que vocês não entendem, foca naquela matéria durante um bom tempo, até que vocês sintam com vocês que vocês estão superando aquelas dificuldades, que vocês estão entendendo aquele conteúdo. Depois que vocês fizeram isso, vocês se dedicam mais a uma outra matéria, daí não fica pensando, eu vou ter que saber tudo, eu vou ter que chegar em todos os pontos e eu vou ter que chegar na prova e vou ter que saber fazer todos os pontos e eu não posso errar, Errar é humano. Se você errou, se você de repente falhou em alguma coisa, procura aprender com a falha, procura chegar onde você quer da próxima vez. Continua tentando, continua perseverando. Beleza? Então essas foram as dicas que eu queria dar para vocês, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com os amigos, familiares, com quem que vocês quiserem compartilhar, então fiquem à vontade e ajudem a divulgar esse vídeo para que outras pessoas também se sintam motivadas, planejem, tenham visão
tenham perseverança, disciplina, enfim, sejam felizes nas suas vidas porque conseguiram chegar onde queriam. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!